bem-aventurada, homem bem-aventurado do Senhor. Eu quero primeiro agradecer você que tem nos acompanhado o nosso trabalho dessa equipe Mulheres Curadas em Deus. Que Deus possa realmente abençoar a sua vida e falar ao seu coração. Hoje, nesse vídeo, eu quero refletir com você sobre um tema muito especial. E esse tema é: siga a voz de Deus e não do medo. É isso mesmo. Siga a voz de Deus e não do medo. Olha só, eu sei que todos nós enfrentamos situações que nós sentimos medo muitas vezes. Nós passamos por tempestades e muitas vezes nós achamos que essas tempestades elas vão realmente fazer com que o nosso barco, venha submergir. E isso é normal, nós sentirmos medo nos momentos difíceis da nossa vida. Mas sabe, queridos, o que vai fazer a grande diferença é o que nós fazemos quando nós sentimos medo. Qual a atitude que nós temos quando bate realmente esse sentimento, o medo em nosso coração? Porque o medo ele vem para nos paralisar. E o medo também ele vem para roubar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quando nós sentimos medo e nós deixamos esse medo nos paralisar, nós perdemos aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não conquistamos aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. E um texto que eu gosto bastante, que fala muito ao meu coração em relação ao medo, em relação a uma pessoa que sentiu medo, mas que teve uma atitude muito positiva, quando ele sentiu medo, está registrado em 2 Crônicas, capítulo 20. Depois você pode aí ler todo esse capítulo para que você possa se inteirar completamente da história, porque ele é bem longo, então não vai ter como eu ficar aqui, eu ler todo o capítulo para você. Então eu vou pegar apenas alguns pontos mais importantes, para que nós possamos meditar juntos aqui nesse texto, nesse tema. E esse texto, ele fala sobre o rei Josafá, Josafá ele era o rei de Judá. E a palavra do Senhor vai nos dizer que em um determinado momento do reinado ali de Josafá, ele fica sabendo que 3 nações se unem para lutar contra Judá. E nesse exato momento, quando ele fica sabendo disso, a Bíblia vai nos dizer que ele teve medo. Porque 3 nações se unindo, o exército se tornaria bem maior do que o exército de Judá. E também era um exército mais forte. E olha só o que diz aqui o versículo 3, que eu quero ler para você. Olha, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em Judá. Isso aqui quando ele fica sabendo da notícia que as 3 nações haviam se unido para batalhar contra ele. Então olha o primeiro momento, Então Josafá, ele teve medo. Como não sentir medo numa situação dessa, não é verdade? Não estava ali em perigo apenas a vida do rei Josafá ou de sua família, mas era de toda a nação. Toda a nação de Judá corria risco naquele momento. Mas Josafá, ele teve uma atitude. Olha só a continuação do versículo. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor. Sabe, querido, é normal nós sentirmos medo quando nós enfrentamos situações difíceis. Como eu disse, quando enfrentamos tempestades, quando nós vemos que, vamos dizer que o vento está batendo de um lado e do outro do nosso barco, não é? É normal, nós somos seres humanos, então é normal nós sentirmos medo. Mas
a nossa atitude, o que nós fazemos quando sentimos medo, é o que vai determinar o nosso futuro. É o que determina realmente o que vai acontecer com a nossa vida. Josafá, ele não paralisou, Josafá, ele não murmurou, Josafá ali, ele não desesperou, mas ele fez algo muito importante. Diz a palavra do Senhor que ele se pôs a buscar ao Senhor, sabe? E eu vejo aqui o que valia para Josafá não era o que ele estava sentindo, mas era realmente o que o Senhor, qual era a opinião de Deus a respeito daquela situação. E por isso ele foi então buscar ao Senhor. O que valia para Josafá era a direção que Deus iria dar, o que Deus iria realmente dizer para ele. Sabe que existem muitas pessoas que quando estão passando por momentos difíceis, momentos de tempestades, momentos aonde elas sentem medo, elas até dizem assim, eu não consigo nem orar. Mas você sabe que são nesses momentos, é claro que a nossa vida de oração, ela precisa ser constante, mas nesse momento do medo, no momento onde nós enfrentamos as tempestades, onde o inimigo se levanta contra a nossa vida, não é momento da gente fraquejar, não é momento de nós deixarmos de orar, mas na verdade é momento de nós buscarmos ao Senhor e dizermos, Senhor, o que o Senhor tem para me dizer sobre isso? Pai, olha, o Senhor está vendo a tempestade que eu estou passando, o Senhor está vendo que o inimigo está vindo contra mim e ele é mais forte do que eu me sinto frágil, eu me sinto fraco nessa situação. Então, nesse momento, é momento de nós realmente buscarmos ao Senhor. E existem muitas pessoas que no momento difícil, no momento da maior dificuldade da sua vida, no momento onde o medo toma ali a sua vida, elas deixam, de buscar ao Senhor, deixam de orar e começam a murmurar, começam a reclamar, começam a verdadeiramente declarar palavras de derrota, começam a dizer, não tem mais jeito para nós, essa situação para mim é difícil, eu não vou conseguir, eu não vou vencer. E aí começa então uma murmuração, elas começam a dizer que não vão suportar, Mas na verdade, o que vale para as nossas vidas é a opinião do Senhor. O que vale para nós é aquilo que o Senhor vai nos dizer. Isso é de extrema importância. Por isso nós precisamos, no momento de dificuldade, buscarmos ao Senhor. Pedirmos a Ele a direção, a opinião dEle a respeito daquela situação. E aí eu quero te perguntar, eu não sei, talvez você tenha enfrentado uma situação que tem gerado medo no seu coração. O que Deus está dizendo para você nessa situação? Você tem buscado ao Senhor? Você tem procurado saber o que o Senhor tem para te dizer a respeito desta situação específica? O rei Josafá teve medo, mas ele não deixou com que o sentimento de medo paralisasse a sua vida, a sua fé, a sua busca ao Senhor, porque o que realmente valia a pena para ele, o que valia era a opinião de Deus. E eu quero reafirmar, o que vale para a sua vida, o que vale para a minha vida é o que Deus diz. É a opinião do Senhor para as nossas vidas e a respeito da situação. E olha o que diz a palavra do Senhor. Lá no versículo 15, Aí Josafá, ele busca o Senhor, ele se derrama na presença dele, e lá no versículo 15 vai nos dizer assim, olha, e disse, isso aqui era o Senhor dizendo, olha, e disse, dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, o profeta dizendo para ele, a resposta de Deus para ele, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus.
Que palavra realmente maravilhosa. Então, a primeira coisa que eu vejo nesse versículo, sabe, quando Josafá ele se põe a buscar ao Senhor, Deus lhe responde. Deus ele sempre nos responde. Deus ele sempre está disposto a trazer para nós a resposta para as nossas vidas, para os nossos medos, as nossas indagações, aquilo que ele acha daquela determinada situação que nós realmente estamos enfrentando. Então, quando nós decidimos buscar, Deus nos responde. Olha, Jeremias capítulo 33, versículo 3 nos diz: clama a mim e responder-te-ei. Então, olha, clama, busque ao Senhor, porque Ele tem realmente resposta. E a resposta de Deus para Josafá foi maravilhosa. Olha o que ele diz primeiro: não temais. O que Josafá estava... Qual que era o sentimento de Josafá? Medo. E Deus vem e diz: não temas, não tenha medo, Josafá. Ou seja, não fique assustado por causa desta grande multidão que está vindo contra você, porque a peleja não é sua, a peleja é realmente minha, o Senhor dizendo, né? Que maravilha, que coisa maravilhosa, o Senhor confortando ali o coração daquele rei, dizendo para ele: olha, eu vejo o Senhor, né, nas minhas palavras, eu vejo o Senhor dizendo assim: você decidiu confiar em mim, buscar a minha presença, eu sou o Deus que cuido de você. Então você não precisa ter medo dessa grande multidão, dessa situação que você está enfrentando agora, porque é uma situação passageira e eu estou cuidando da sua vida. Eu vejo realmente esse cuidado do Senhor. E eu quero perguntar para você, o que é que tem causado medo ao seu coração? Porque realmente Deus, Ele é um Deus que cuida das nossas vidas. Ele cuida de nós. E eu te pergunto, o que tem causado medo ao seu coração? É um diagnóstico médico? É um problema familiar difícil que você tem enfrentado? É uma situação financeira complicada? O que tem causado essa angústia, medo no seu coração? O que é que te aflige? E aí vem a segunda pergunta: você tem buscado a resposta do Senhor para você nessa situação? Eu vejo o Senhor dizendo: não tenha medo, não tenha medo. Sabe como ele disse para o rei Josafá: não tenha medo, este grande exército não vai te destruir, Josafá. Ei, queridos, não tenha medo. Essa situação que você está enfrentando não vai te destruir. Deus, Ele é poderoso para transformar toda e qualquer situação. Ainda que você olhe e veja o tamanho do exército e ache que para você não tem jeito, para você pode até não ter, mas para Deus tem. Ele é realmente o Deus impossível, que muda histórias. Ele é o Deus que transforma famílias, Ele é o Deus que abre portas onde não existem. Ele é o Deus que supre as nossas necessidades, que cuida de nós. Ele é o Deus que tem o poder de curar as nossas vidas. Ele tem o poder de curar a nossa alma, o nosso corpo físico. Eu não sei, talvez você tenha enfrentado um diagnóstico médico que tenha afligido o seu coração, a sua alma, né? Uma doença aí que talvez para a medicina, vamos dizer, é difícil, mas para Deus não é. Ele é o Deus que te criou, Ele criou cada parte do seu corpo, cada órgão, cada parte, cada detalhe foi o Senhor que criou. E se Ele criou, Ele pode até colocar aí um órgão novo. Ele pode realizar grandes milagres realmente na sua vida. Então, fique tranquilo, não se desespere, porque esse grande exército, ele realmente não vai destruir a sua vida. Esse problema que você está enfrentando não vai te destruir. E é interessante que quando nós buscamos realmente
né, a resposta do Senhor, nos colocamos na presença dele, sabe? Esperamos nele, confiamos nele. Ele diz para nós: não tenha medo, porque isso não vai te destruir. E a gente vê dentro desse texto uma ação sobrenatural de Deus. Eu quero ler para você, para nós irmos encerrando aqui a nossa reflexão, versículo 22 ao 25. Eu gostaria muito que depois, né, você lesse todo esse texto. Aí vai do versículo 1 até o versículo 30. É muito rico em ensinamento, é muito rico mesmo. Deus, ele traz muitas coisas aqui através dessa palavra. E aí eu quero ler o versículo 22 ao 25, aonde nos diz assim: tendo eles começado a cantar e a dar louvores, eles receberam ali instruções do Senhor, né? Josafá recebeu a instrução do Senhor, que era para o exército de Judá, ao invés de pegar espadas, né? Ali era para eles pegarem instrumentos de adoração ao Senhor e começar a adorar ele, né? Então, olha, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do Monte Seir, que eram as 3 nações que haviam se levantado contra ali o rei Josafá, que vieram contra Judá. E eles foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Que coisa maravilhosa! Realmente Deus pelejou por este povo. Vieram Josafá e o seu povo para fazer o quê? Saquear os despojos. E acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Olha só, uma história que começa com Josafá temendo, termina com Josafá recolhendo objetos preciosos, né? Ali saqueando o despojo que aqueles inimigos deixaram, né? Deus pelejou e eles não tiveram que pelejar, né? Judá não teve que pelejar e realmente o milagre aconteceu, e o rei Josafá e a nação de Judá ainda ficou com a riqueza daquele povo, daquele exército que havia se levantado contra eles. Esse é o nosso Deus, um Deus que muda histórias, um Deus que transforma realmente situações, sabe? Então, que você não venha seguir a voz do medo, mas que você siga a voz de Deus, porque na voz do Senhor tem sempre a vitória para as nossas vidas. Quando nós recebemos as instruções do Senhor, sabe, nós sempre vamos caminhar em direção à vitória. Glória a Deus. Amém, queridos? Eu espero que o Espírito Santo ele tenha realmente falado forte aí ao seu coração. E eu vou estar orando por você, pedindo realmente ao Senhor que esteja te ungindo, que esteja te fortalecendo e te ajudando para que nos momentos de temor você possa conseguir ouvir a voz de Deus. Se você puder, né, você pode fechar os seus olhos aí e receber essa oração e orar juntamente comigo. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, eu quero primeiro te agradecer por este momento tão especial, por esta oportunidade de mais uma vez poder trazer aqui uma reflexão da Tua Palavra. Ah, Deus, como nós precisamos seguir a voz do Senhor e não a voz do medo, Pai, porque o medo ele vem para nos paralisar, mas o Senhor é aquele que traz vitória para a nossa vida. E eu oro neste momento abençoando cada um dos teus filhos que tem, Senhor, ouvido, que tem assistido, Pai, a esse vídeo. Que o Senhor possa, Espírito Santo, liberar uma unção de fortalecimento. Pai querido, que realmente quando eles estiverem passando por momentos de dificuldade, que
quando o medo bater no coração deles, que eles não venham desanimar, desistir, murmurar ou reclamar, Pai, mas que verdadeiramente cada um possa se colocar buscando o Senhor, se colocar na tua presença para te buscar, para saber o que o Senhor tem para dizer, o que o Senhor acha da situação, ó Pai. Em nome de Jesus, fortalece os teus filhos. Eu abençoo a vida de cada um dos teus filhos e filhas, ó Deus. Eu abençoo a família de cada um deles, Pai. Que o Senhor gere paz, gere alegria, gere bênção e unção sobre cada lar, Pai. E faça de cada um, Pai, conquistadores, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus possa realmente abençoar grandemente a sua vida. Então, Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.